1 Samuel capítulo 17, versículo 37, verso 37. Vamos ler então? Diz assim, ó: O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Vamos ler novamente? Para passar pelos ouvidos e descer a tábua do coração? Vamos lá então, diz assim: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Tem uma versão que diz: me livrará da mão desse gigante filisteu. Disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Feche os seus olhinhos, bondoso Deus. Nós te celebramos, nós te cultuamos, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Nos conduza nessa palavra e fala conosco. Fala para uma igreja que tem fome e sede de justiça. Nós oramos crendo no teu milagre em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, pode ter certeza de uma coisa: uma das maiores virtudes de um homem, de uma pessoa, se chama perseverança. Essa palavra perseverança, tenha toda a convicção que é uma das maiores virtudes de uma pessoa. Porque é tão difícil dar continuidade ao projeto. É tão difícil continuar. Por isso que perseverança é uma das maiores virtudes que um homem possa ter. É muito raro você encontrar alguém que começa, que dá seguimento ao propósito e vai até o fim. Chegar até o fim são para poucos. Por isso que no texto sagrado está escrito que aqueles que perseverarem até o fim comerão do fruto da árvore da vida. Então é um propósito, é um projeto de Deus para nós, mas que sem a perseverança não alcançaremos este alvo. Perceba a quantidade de gente que nós podemos usar exemplos simples, ou numa empresa, ou no empreendimento, ou na igreja, ou em um ministério, de pessoas que começam ali na frente e depois já idealiza um outro propósito, começa já ali na frente que começa uma caminhada e depois para. É muito frequente você ver isso, muito, muito mesmo. Por isso que a perseverança é uma das maiores virtudes que uma pessoa possa ter. Muita gente é assim, começa um propósito e para. Não dá sequência, não dá continuidade. Não tem força, não tem vigor, não tem brio, não tem raça, não tem suor, não tem lágrima, não tem oração, não tem jejum. E portanto não consegue, não vai a lugar nenhum, anda, para. E não alcança propósito nenhum na vida. Entendeu? Então por isso que Davi foi grande vencedor e grande campeão, por causa da sua perseverança e fé. Aí, o verso que lemos, Saul quer alguém para derrubar um gigante que afronta o povo de Deus, já tem dias, 40 dias. Então surge Davi. Davi aparece no cenário, dizendo o seguinte para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão, me livrou das garras do urso, e me livrará da mão desse gigante filisteu. Disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. Pois bem, então nós observamos aqui 3 níveis de vitória ou de bênção, podemos dizer assim. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará deste gigante filisteu.
3 níveis de vitória, de livramento que Deus está dando a Davi. Número 1, o Senhor me livrou das garras do leão. Nós podemos dizer aqui que o leão representa, olha, leão é um animal feroz, que representa nesse verso, nesses 3 níveis de vitória, de livramento que Deus está dando para Davi. Ele cita primeiro o leão, que é forte e voraz. E nesse contexto aqui, o leão representa os desejos mais intensos da natureza humana. Davi está dizendo o seguinte: Deus me livrou do leão. Os desejos mais profundos e mais intensos da natureza humana é representado por este animal que é forte e feroz. Os desejos mais intensos da natureza humana, não tenha dúvida de que é sexo, dinheiro e poder. É isso. São os desejos mais profundos e cobiçados pelo homem. Se você vence, se Deus te livrou das garras do leão, que representa isso, você já é um grande vencedor. Um baita de um vencedor. Porque a gente observa pessoas ungidas e profundamente afundado em pecados e delitos, e a vida não rompe. Você pegar a partir da Bíblia, você vai ver isso. Olha para a vida de Sansão. Sansão significa o pequeno sol, aquele que veio para brilhar, para dar libertação ao povo de Israel. Qual o fim que teve? Homem ungido, nazireu de Deus, escolhido desde a madre. Olha o fim que teve. Por que não dizer Saul, que está no contexto? Olha o fim que teve. Tantos outros homens, mulheres ungidos, separados para ministério, que Deus cuidou e entregou esse ministério, mas que por fim não deu nada, não chegou a lugar nenhum. Ele está dizendo aqui: Deus me livrou das garras do leão, os desejos mais intensos que pode passar na cabeça de um ser humano, na mente de um ser humano. Deus me livrou das garras do leão. Ele continua dizendo: Deus me livrou das garras do urso, que é um animal sagaz. Vocês já ouviram falar do abraço do urso? Não sei se você já ouviu falar nisso, do abraço do urso. Então, urso significa tudo aquilo que te agarra e não te libera para romper das coisas deste mundo, dos prazeres desse século, das delícias ofertadas ou apresentadas por Satanás ao homem. Davi está dizendo: Deus me livrou do urso, das coisas do mundo que agarra o cristão. E agora ele está dizendo: e Deus me livrará da mão deste gigante filisteu. E ele recebe essa palavra no fim de Saul, dizendo: vai-te, o Senhor seja contigo. Pois bem, se o leão significa então os desejos intensos, e o urso significa os prazeres desse mundo que agarra com força e é difícil se libertar dele, é difícil. E agora tem o terceiro, que é o gigante filisteu. E aí, entenda uma coisa: gigante é tudo aquilo que é maior do que você. Isso é um gigante. E tudo aquilo que é maior do que você, é só Deus na causa para dar vitória. Sabia? E a força humana, o braço humano não consegue. Então, gigante é tudo aquilo que é maior do que você. Mas preste atenção nisso. Tinha muita coisa contra Davi. Muita coisa. Fiquem atentos. Muita coisa contra Davi.
Davi, antes de Golias, teve que enfrentar outros gigantes. Na humildade, por detrás das malhadas, havia alguém pequeno e de gentil aspecto, que Deus havia escolhido. Então, antes de Golias, Davi enfrentou muitas coisas. Porque uma coisa é fato, todos nós temos os nossos gigantes. Isso é certo. Cada um tem o seu. E tem pessoas que têm dezenas. Antes de Golias, Davi teve outros gigantes. Tudo era contra Davi. Observa um capítulo anterior a esse, 1 Samuel 16. Está aqui na tela. Ó, 1 Samuel 16. Você pode olhar aqui para a tela. Dos versículos 17, 18 e 19. Diz assim. Preste atenção. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte, e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Verso 19: Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, olha aqui para mim, primeiro versículo, disse Saul a seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-me a mim. Rapidamente apareceu alguém e disse: eu conheço. Olha o versículo. Alguém surgiu na cena e disse: eu conheço. E agora ele vai falar: vi um filho de Jessé, mas ele não dá nome. Olha para mim. Ele não dá nome. Ele não diz que é Davi. Filho de Jessé tem Eliabe, tem Abinadab, tem Samar e tem outros, tem tantos outros. Então poderia ser qualquer um, mas ele não fala o nome de jeito nenhum. Ele diz: vi um filho de Jessé, o belemita, e ele apresenta as características de Davi, as virtudes de Davi, mas não fala o nome de Davi. Ele apresenta as características, dizendo assim: ele sabe tocar bem, é forte e valente, é homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha as características de Davi, que não é dado nome a Saul, mas o verso 19 impressiona. Ninguém falou que era Davi, mas no verso 19, Saul enviou o mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. O que você entende com isso aí? O que você entende, Carol? O que você entende? Se ele não dá nome, como é que Saul sabe que é Davi? Como é que Saul sabe? Nós falamos que antes de Golias, Davi teve que enfrentar outros gigantes. Enfrentar até mesmo a rejeição. Saul sabe. O mensageiro não diz o nome, mas Saul sabe que é Davi. Envia-me Davi. O rei Saul sabe que o ungido, que o guerreiro, que o que sabe tocar bem, que o que é valente, que é o que é homem de guerra, é Davi, mesmo sem o mensageiro dizer o nome. Então Davi vai ter que enfrentar muitos gigantes para poder chegar no patamar maior, no propósito a qual Deus tinha para ele. E aí você observa que todos nós temos um projeto de vida. É claro que você tem o seu planejamento. É evidente que você, no seu planejamento, deseja chegar em tal lugar. Você precisa fazer seu planejamento. E aí você precisa estar pronto para enfrentar esses gigantes que se levantam contra você.
A saber, quando Davi fala do leão, Davi está falando da fraqueza humana e da graça e misericórdia de Deus. Se você fizer uma pesquisa sobre estatura e perfil de Davi, você vai ter informações de que ele não era homem talhado para a guerra. E com a capacidade dele não venceria nada. Mas tem alguém que está por trás dele, ou do lado dele, e por que não dizer, dentro dele, que impulsiona Davi a vencer, que ajuda Davi a vencer as pelejas. É o texto de Isaías 41, quando diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo. Deus falando, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Quando Davi está falando de leão, Davi está falando da fraqueza humana contra um gigante forte e veroz. Mas por trás desse Davi, ou por dentro desse Davi, tem um Espírito divino que ama, que o consolida e que vê lá no futuro e que impulsiona ele a caminhar. É o que faz comigo, com você. Quantos gigantes você tem? Quantos desafios você tem? Quantas decepções você tem? Quantas lutas? Quantas guerras? E pelo menos metade delas é por culpa sua mesmo. É por aí. Pelo menos metade delas é por culpa sua. Você vê escrito no carro: não estou em crise, estou em Cristo. Não vê isso? Você já viu isso? Mas tem gente que pode escrever: não estou em Cristo, estou em crise, por conta própria. Porque o que estava com Davi ajudando, impulsionando, encorajando, é o mesmo que está contigo. E garanto a você que os gigantes de Davi provavelmente, muito provavelmente, sejam maiores do que os seus. Então, Davi, gentil aspecto, não era talhado para a guerra. Ele está dizendo: venci urso, venci leão e vou vencer o gigante. Gigante é tudo aquilo que é maior do que você. Tem situações que você se depara e diz: isso é maior do que eu. É aí que entra a mão do Todo-Poderoso ao seu favor. É a questão de Moisés na beira do mar, ou na chegada do mar, que não tem para onde mais correr, que não tem para onde mais fugir. É nessa hora, é nesse momento em que entra a provisão divina na vida de Moisés e de tantos outros, aquela multidão que estava com ele. Eu já vou deixar uma profecia aqui para você. Tem uma causa na tua vida que você não sabe mais o que vai fazer, você não sabe mais como resolver, você não sabe mais em que porta bater. É agora que eu estou profetizando sobre a tua vida, que aquela voz que direcionou Moisés a trocar no mar, também direciona você, dizendo: vai e Deus seja contigo, como Saul disse para Davi. Aquela voz que entrou em cena, que mudou a história daquele povo, é essa que vai nessa situação sua, nessa guerra sua, nessa luta sua. Então ele está dizendo: venci, olha, venci leão. É duro, irmãos, isso aí é guerra travada, intensos desejos do homem, ter que vencer isso, para poder seguir respeitando a Deus, respeitando a palavra, respeitando a unção. É você morrer para você mesmo e se derramar para Deus. E as coisas do mundo que agarra com o braço forte, que representa o urso, e as coisas que atraem o homem dia e noite, as coisas do mundo que, para quem não tem visão espiritual, ou até mesmo para quem não tem espiritualidade o suficiente para vencer as coisas do mundo, ele vai ser atraído pelas coisas do mundo. Davi está dizendo: esse eu venci também, e agora me falta vencer o gigante que é maior do que eu.
Aí você analisa que quando você nasce, você já tem responsabilidades. Como é sério essa questão, né? Como é que pode já nascer com responsabilidades? Semana passada nós apresentamos Linda, hoje nós apresentamos Sofia. Elas já têm responsabilidades. Quais? Você pode citar uma? Qual é a responsabilidade que um bebê possa ter, Ruth? Sabe não? Quais? Ninguém vai falar? Qual é a responsabilidade que um bebê possa ter? Já nasce com responsabilidade. E à medida que vai crescendo, cresce também a responsabilidade. À medida que pega 18, agora tem maior idade. À medida que vai passando e a vida é como um sopro, e se não alinhar em Cristo, em Deus, a vida passa e na frente não conquistamos nada. Nada. Davi foi um marco em Israel porque a partir dele a história da nação mudou. Mas Deus não dá nada, vitórias grandes a ninguém de graça. Há um preço. Há um preço. Nós queremos tantas coisas boas, mas de graça. Queremos de graça, existe um preço alto que vai custar suor e lágrimas. Nós falamos muito isso aqui. De graça é a salvação. Na verdade não é de graça, é pela graça, porque custou caro para o Mestre Jesus. Porque há 1 hora atrás, mais ou menos, quando nós estávamos ministrando no primeiro culto, estávamos falando de Isaías. É exatamente sobre isso, do sacrifício da graça. Quando o profeta diz: quem deu crédito à minha pregação? Jesus cuidou de 12, passou raiva pelo menos com a metade. E nós estamos falando de mestre, daquele que sabe ensinar, daquele que não tem defeito, daquele que tem a palavra na hora certa. Cuidou de 12 e passou raiva pelo menos com 6. E o profeta Isaías está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? É o papel do mestre maior Jesus e dos seus discípulos, dos líderes. O pastor é um construtor de vidas. Isso é bonito, irmão. É um construtor de vidas, através da unção de Deus sobre a vida dele. Quem deu crédito à nossa pregação? Deus não daria Golias, não daria urso nem leão na mão de Davi de graça. Tem um preço, tem um custo, tem um suor, tem um choro, tem uma lágrima, tem tudo isso. E na ministração dita aqui mais cedo, a palavra do profeta Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Olha a profundidade disso. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras você foi sarado. Mas tem um detalhe: sarado para viver como sarado, não como doente. E aí que está, é tomar posse dessa palavra e viver essa palavra. Se a palavra está dizendo que pelas suas pisaduras nós somos sarados, eu não posso ser um doente. Porque está escrito que eu já fui sarado pelas pisaduras dele. Então eu não posso viver como um doente, me comportar como um doente, porque eu já fui sarado. Se essa palavra entrar no seu coração, sua vida muda. Se não entrar, continua doente. Dando trabalho um, dando trabalho outro, falando de um, falando de outro, batendo a cabeça aqui, batendo ali. Mas se essa palavra encontrar pouso aí, é espada de 2 gumes, lâmina de 2 cortes. Se essa palavra de Isaías encontrar pouso aí, e você tomar posse, porque você é sarado, aí você vai viver como sarado para sarar outros.
como Davi sarou a nação de Israel quando venceu o gigante filisteu, quando ele dizia: ele é maior do que eu, mas o que está comigo é maior do que ele. Você pegou isso? Então esse problema todo aí da tua vida, essa guerra toda, essa situação toda, é maior do que você, mas não é maior do que o seu Deus. O seu Deus é maior. Vou repetir: o seu Deus é maior. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. E vou acrescentar: e melhor. Maior e melhor. Então, não tem nada que possa te conter. Nada que possa te conter. Escute isso. Antes de Golias, ele tinha outros gigantes. Ele não era indicado por ninguém. Ele era esquecido por todos. Quando o profeta vai para ungir um rei na casa de Jessé, cadê um menino menor? Nem nome tinha. Estava por detrás das malhadas. Esquecido por todos. Não era informado por ninguém. Não era indicado por ninguém. Mas não precisa falar nome. O rei sabe que é Davi. O rei Saul enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi. O cara falou de tudo, de todas as suas características e habilidades, mas não falou que era Davi. Tem problema não, o rei sabe quem é Davi, o rei sabe quem é você. Vou trazer essa palavra aqui para você. Lá na escola, lá na faculdade, lá na empresa, lá nos seus negócios, ninguém te indica, mas o rei sabe quem é Davi. Você pode prestar atenção nisso. Ele sabe quem é você. Sabe, senhoras e senhores, é claro que todos os níveis de conquista têm preço. Carta aos Hebreus, estão atentos aqui a mim? Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32, 33, 35, fala sobre isso. Da mão benevolente de Deus em seu favor, todas as suas promessas você alcançará. Posso ouvir um amém? Vou repetir: todas as suas promessas você alcançará, depois de ter feito a vontade de Deus. Tem isso aí. Primeiro faz a vontade de Deus. Primeiro faz a vontade de Deus, depois todas as promessas te alcançará. Nós vamos falar do infinito amor, deste último louvor que foi apresentado aqui, do infinito amor. E ouça isso. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz que alcançaremos todas as nossas promessas, vírgula, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Escute isso. Você é de Deus? Sim. Sim. Você é de Deus? Sim. Faça a vontade de Deus. Sirva a Ele. Curve-se a Ele. Se entregue a Ele como um instrumento vivo. Trabalhe para Ele. Funcione para Ele. Porque todas as promessas virão sobre a tua vida depois de haver desfeito a vontade de Deus. Tem leão, tem urso e tem gigante. Tem problema não, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Tem problema, tem guerra, tem situação difícil, tem enfermidade, tem vício, tem um montão de coisa terrível por aí. Tem problema não, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Você crê nisso? Se você crê, a vitória é sua. Se você tem fé para isso, a vitória é sua. Se você tem fé para isso, a porta que está fechada abre. Se você tem fé suficiente para isso, o que está enfermo é curado. É curado. Se você tem fé para isso, os milagres acontecerão na tua casa. Tudo parte de você. Deus é seu companheiro no seu milagre. Tem leão, tem urso e tem gigante. Tem problema não. O que está contigo é maior e te dará vitória em todas as coisas. E te dará vitória em todas as coisas. Por favor, põe sobre seus pés e feche seus olhos. O que está contigo é maior e te dará vitória
em todas as coisas.